O conto nevoeiro que tem dentro desse livro aqui nos ensina como viralizar. Simples assim. E quem nos ensina a viralizar é a pior personagem que tem nesse conto. Esse aqui é o livro Tripulação de Esqueletos, do Stephen King. E aqui dentro tem esse conto, que é o conto mais longo que tem dentro desse livro, que é o nevoeiro. Nessa história a gente vê um nevoeiro que simplesmente cobre toda uma cidade e a população fica preso em um supermercado, pelo menos um grupo específico que estava naquele supermercado. E através desse roteiro, dessa estrutura, a gente vê uma mulher que não tinha voz, ela já era tida como louca, ela não tinha nenhum tipo de influência aí de uma mulher que as pessoas não aguentavam quando ela falava, para ser uma pessoa a orquestrar uma série de atitudes escrotas e terríveis que ela faz aqui. Eu sou a Luli, li esse livro e a gente vai debater um pouco sobre essa história e como a gente pode aplicar isso aqui na criação de conteúdo e viralizar nas redes sociais. Aqui a gente conhece o David e ele vai com o filho dele, o Billy, até o supermercado. Depois de uma grande tempestade, deixa a esposa dele em casa e que tava tentando arrumar as coisas. Chega lá, esse nevoeiro que já tava vindo aí no lago que tem na frente da casa dele, chega até esse supermercado que é no centro, só que não é apenas um nevoeiro, existe coisas dentro desse nevoeiro, tem criaturas dentro desse nevoeiro. E na cidade tinha uma base militar, eles achavam que tinha uma coisa a mais, mas ninguém nunca questionou. Mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo que pode ser que essa aí, questão militar, tem a ver com esses seres que tem dentro do nevoeiro. Mas o que chama atenção aqui não é a questão do nevoeiro, e sim o que acontece dentro do supermercado. Que a gente vê pessoas assustadas e a gente vê uma mulher, que eu vou chamar ela aqui de Senhora Core, que ela influencia. Ela era tida como louca, já era fanática religiosa, e quando esse nevoeiro chega, ela fala que era necessário ter uma espécie de sacrifício. Logo de início, todo mundo olha e fala, isso é absurdo, fica na sua, ninguém quer saber o que você quer falar, ninguém vai fazer isso aí que você quer, e ela fica ali quieta. Depois vai acontecendo uma série de coisas, animais com tentáculos tentam entrar no supermercado, pernilongos um tamanho enorme, vocês não têm noção, tentando entrar lá dentro, pessoas se machucando, seres esquisitos, pessoas tentando sair do supermercado e sendo pega por algo muito grande, sem contar uma série de terremotos, e pode ser terremotos ou pode ser criaturas imensas passando por ali. Nada dá para ser visto por conta do nevoeiro, do espelho para fora dentro do supermercado. E é através de uma série de coisas que vão acontecendo, desses seres aparecendo, que a senhora Core usa isso a favor dela para que ela consiga reafirmar a verdade dela. O que eu quero dizer com isso é que a gente não vai fazer o que a senhora Core fez, né? Porque ela era diabólica, assim, as ideias dela, o fanatismo dela, a crença dela de que precisava ter um sacrifício é absurda. E é uma das personagens que quando ela vai ali, né, some ali daquele grupo, eu sei que fez muito bem para aquele grupo que estava totalmente sendo influenciado por ela, pessoas por pessoas. Eles são tão influenciados, chega numa hora que eles chegam a pegar o Billy, que é a criança, tentam, né, pegar o Billy, para que o Billy seja o cordeiro, para vocês terem noção. Mas não acontece nada com o Billy, momentaneamente ali, mas é nessa premissa que eu quero dizer como que pessoas usam uma coisa que está acontecendo para colocar a sua ideia. A senhora Core fez isso de uma forma muito horrível, muito maquiavélica, porque os ideais dela não eram bons. Mas eu fiquei pensando e falando, gente, mas ela usou uma forma de viralizar. Ela pegou fatos que estavam acontecendo para reafirmar o que ela queria dizer. E como que isso se aplica à criação de conteúdo? É exatamente isso. Dessa forma, a gente pega assuntos em alta, assuntos que estão acontecendo, coisas que as pessoas estão falando, e usa esses assuntos que a gente também vai abordar por ser uma tendência, mas trazendo dentro do nosso conteúdo, dentro do que a gente quer falar. E aí quando uma pessoa, inicialmente essa pessoa chega até nós por conta de uma tendência, de um assunto, de uma coisa, e elas começam a entender o que a gente quer dizer, a nossa essência, a nos acompanhar e acompanhar nosso conteúdo. É basicamente isso. A senhorita Core usou uma fórmula para viralizar e ela conseguiu êxito com isso. Como eu falei pra vocês no início do conto, ela era uma senhora que ninguém tinha paciência de escutar. Todo mundo sabia que tudo que saía da boca daquela mulher era um fanatismo, era uma coisa que não tinha embasamento nenhum em nenhuma religião, gente. Não tinha. Era unicamente por poder. Era aquilo que ela estava fazendo. Ela estava orquestrando uma série de argumentos com base no que estava
acontecendo dentro daquele supermercado. Ela estava tão assustada quanto todo mundo. Ela não sabia o que estava acontecendo como todo mundo. E ela pegou uma divindade, ela pegou um fanatismo religioso para deixar todo mundo ali à mercê dela, para que ela tivesse um poder, ela tivesse uma autoridade para ela fazer o que ela quer. Isso não é bom na mão dela, principalmente com as ideias patéticas que ela tinha dentro daquele livro. É ridículo ver quando ela vai ali e fala, não, pegue a criança, porque se a gente pegar a criança e fazer o que tem que fazer, o nevoeiro vai cair, tudo vai melhorar com base no quê? Né? Tipo, a criança não é um ser humano, a criança não merece dignidade, a criança não merece sobreviver por causa de uma teoria da cabeça dela. Não é sobre essa questão. A senhorita Cor, definitivamente, ela é insana. Mas a maneira como ela usou fatos que estavam acontecendo para chamar a atenção das pessoas para os argumentos dela é uma fórmula de viralização, é uma forma de viralizar. E como a gente pode aplicar isso nos nossos canais, né? Nas nossas criações de conteúdo, seja qual for a plataforma. É muito simples, é pegar assuntos que estão em alta. Eu tô vendo muito o povo falando do Globo de Ouro, né, da questão, e às vezes você não se liga muito a futebol, coisas do tipo, mas vale a pena pesquisar, entender um pouco o que tá acontecendo, entender sobre o que você quer falar nos seus vídeos e pegar esse assunto em alta e atrelar. Vou colocar aqui o meu exemplo. Eu faço coisas aqui, ó, no Ibis Paint, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Ibis Paint, eu transformo foto em desenho, eu refaço capas de livros, né, aqui faço também, refaço capa de pôster, enquanto eu falo de filmes, séries, desenhos que eu tô fazendo, faço desafios na rede vizinha. E como que eu faria isso? Ou eu faria um desafio, né, com várias bolas ali, ou o nome do desafio com a palavra-chave, que é o Globo de Ouro, ou então eu transformaria algum pedaço, algum trecho importante sobre esse assunto em desenho, enquanto eu falo sobre isso. O foco é apresentar o Ibis Paint, o foco é mostrar o que eu consigo fazer dentro desse aplicativo, editar foto, fazer thumbnail, tudo eu faço aqui nesse aplicativo. Eu transformando a Camila Pudim em desenho, as transformações dela, eu uso isso, né, esse assunto que tá em alta como um gancho para apresentar as pessoas a essa nova versão, ao como eu consigo usar esse aplicativo. Então, é uma linha de raciocínio que eu achei muito tendência. Quando eu vi, né, o conto do Stephen King, que é o Nevoeiro, né, eles ficam presos lá, a gente vê o desenvolver, algumas pessoas, elas não acreditam mesmo vendo, e elas decidem sair do supermercado e acabam sendo pegas por alguma coisa que tá no nevoeiro. Teve algumas pessoas que ficaram um pouco mais, mas como eu falei pra vocês, à medida que as coisas iam acontecendo, iam assustando as pessoas iam caindo na argumentação da senhora Cor, né? Que era tipo assim, precisamos de um cordeiro. E aí, o que é o protagonista, que é o David, mais alguns outros personagens, começaram a perceber que estar ali não estava mais seguro. Por conta das teorias, das convicções que aquela mulher tinha. Então eles começam a bolar formas de sair de lá, eles tentam entender o que está acontecendo no nevoeiro. E o personagem, o David aqui, ele cria uma teoria de que, seja qual for a criatura que esteja lá fora, não iria atacar eles dentro do carro, porque eles não estavam sendo atacados dentro do supermercado, porque o supermercado estava fechado e o cheiro das pessoas não estavam saindo. E criou essa teoria, tentou sair uma vez para a farmácia, conseguiu voltar também, mas viu um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa, quase que ele vai de arraça para cima. E aí quando eles voltam pro supermercado, eles descobrem que as poucas pessoas que não tinham sido influenciadas pela senhora Cor passou a seguir a linha de raciocínio dela e ir na vibe dela, e ali eles perceberam que era impossível. Eles matutaram uma forma de ir embora. Infelizmente, quando eles foram pegos pela senhora Cor. Já tinha ali capangas, pessoas que falaram, vocês podem ir, mas deixa a criança aqui. O pai falou, eu não vou deixar meu filho aqui, que eu sei muito bem o que você tá tentando fazer com ele. E aí ela olha e fala, não peguem a criança, e vira uma confusão. Por fim, o David, eu acho que não, foi um outro personagem, acaba atirando e pegando ali na senhora Cor, que vai de arraça pra cima. E eles vão embora em 4 pessoas, entram dentro do carro em 4 pessoas e deixa as pessoas ali no supermercado. Não estão bem as pessoas que estão no supermercado, mas estão melhores sem a senhora Cor, porque eu acredito que depois da criança ia fazer coisas muito piores com o fanatismo dela, que ela tava indo sempre para um lado muito obscuro dessa história toda, desumana, digamos assim, pra
benefício próprio. E aí os nossos 4 protagonistas conseguem sair e ir pro carro. Existe uma adaptação cinematográfica, que é o Nevoeiro. Já deixo de antemão que o final do Nevoeiro não é o mesmo final do filme. O filme nos dá um final, né, que a gente vê que a gasolina acaba, fica os 4 personagens dentro do carro, o David tem ali uma arma e decide usar elas, com todos ali, menos a criança concordando com isso. Só que quando ele sai do carro, porque não tinha, né, pra um bicho pegar ele te arrasta pra cima também, o nevoeiro cai, aparece militares, pessoas sendo salvas, inclusive uma personagem no início do livro, tem no filme, tem no livro, ela vai atrás dos filhos dela, passa ali com os filhos dela bem, e ele surta, né? Ele começa a chorar, ele grita, ele fala que o Billy se foi, enfim. Não é a mesma coisa que acontece no livro. No livro eles deixam em aberto, existe um nevoeiro e eles vão ter que aprender a sobreviver nesse novo mundo. E deixam uma carta dizendo que eles têm gasolina só para 100 quilômetros, mas eles sabem onde tem um posto de gasolina e acham que vai conseguir abastecer o carro. Depois disso eles não sabem para onde vão e é uma nova realidade, como se fosse um The Walking Dead, sabe? Eles deixam em aberto esse mundo. O Stephen King, ele não fecha, ele deixa aquela esperança, que é a última palavra do livro, do conto, que é esperança. A esperança de um mundo melhor, a esperança disso acabar, a esperança do nevoeiro se sumir, a esperança de ter uma vida, e eles iam tentar ter uma vida até o último, e permanece ali a última palavra, que é a esperança. Mas é isso, li esse conto do Stephen King, acho sim que a senhora Corr usou ferramentas para viralizar, que a gente pode aplicar na nossa criação de conteúdo. Se vocês gostarem de vídeo assim, se inscrevam no canal para eu fazer mais conteúdos com essas lições que eu tiro das coisas que eu assisto e vejo, sempre tentando visar para nos ajudar a crescer e a viralizar e ganhar dinheiro com a internet. E até o próximo vídeo.